O Plano Safra dessa campanha nova, 25-26, é extremamente desafiador porque, de certo modo, a economia brasileira está em frangalhos. Você tem ali todos os elementos para que você tenha taxas de juros extremamente elevadas, para que você tenha contenção de recursos a serem investidos, enquanto que há uma demanda interna para quem precisa produzir. Para falar um pouco a respeito deste tema, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com Maurício Buffon, ele que é presidente da ProSoja Brasil e conversa conosco ao vivo. Maurício, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. O que você avalia, como que você entende essa formatação do Plano Safra, já que as instituições estão entregando as suas expectativas, seus estudos para o Ministério da Agricultura, que pouco tem falado, contado sobre o que está sendo feito. Boa tarde. Boa tarde, amigos da Agricultura BR. É um prazer voltar aqui falar com os amigos. Realmente, as instituições estão se organizando, né, como sempre tiveram, para achar soluções e buscar crédito agrícola, que é tão importante para continuar a produção agrícola. O fato é que esses volumes de dinheiro anunciado e até buscado, eles são muito subjetivos, ele não vem na realidade do que acontece na execução do Plano Safra, né? O planejamento é um pelo governo federal e a execução é outra. Você vê que nós estamos falando aí em quase 600 bilhões de reais para o Plano Safra, e nós temos parado o Plano Safra do ano passado, 24, 25, por causa de 4 bilhões, teve que colocar 4 bilhões para equalizar juros. Então você vê que há uma distância muito grande da realidade e do que é executado. Para equalizar juros, aí, é cerca aí de 15 a 20 bilhões é o que precisava equalizar juros, porque isso é o que dá resultado para o produtor rural, é o que dá resultado para o setor produtivo. O fato que isso não acontece, né, vai ter menos recursos disponíveis para o produtor, até porque nós estávamos equalizando o juro com juro de 11% o ano passado, os juros agora com a Selic a 15%, 14% para 15% que vai ir, nós vamos ter que equalizar juros com esses juros, são 4% a mais de juros, quer dizer, se eles liberar, mesmo que eles liberarem esses 15 bilhões que estavam sendo pedido, ele não vai equalizar a mesma quantidade de operações que equalizou do passado. Então é um desafio muito grande, o governo está com temos que buscar a saída. O problema do Brasil é esse problema fiscal, nós temos que abaixar o juro ao todo, principalmente a Selic, para poder ter a equalização de todas as contas públicas, inclusive o Plano Safra ficar mais acessível para todo mundo. E nós temos que sempre lembrar que o Plano Safra não funcionando, no final da conta, quem paga a conta é quem vai consumir alimentos, né? Quanto nós tiver uma menor oferta de alimento, um menor investimento nas agriculturas, em todas as cadeias agrícolas brasileiras, é uma oferta menor de produto e aumento de preço do supermercado. E isso o governo federal ele não vem entendendo, às vezes eles estão levando a situação da agrícola mais para um lado político quanto a questão do supermercado. E o Plano Safra ele tem que atender o agricultor, ele tem que atender a situação agrícola para ele poder pôr comida no supermercado mais barato. Então, nós temos dois pontos críticos que nós trabalhamos muito, a senadora Tereza Cristina acabou de falar, um é o seguro agrícola e o outro também é a questão da armazenagem. Dois problemas que o Brasil precisa encarar, precisa resolver, porque isso vai dar estabilidade e uma longevidade no setor agrícola, nos produtores agrícolas, porque com o seguro funcionando, o produtor não se endivida. E com a armazenagem bem colocada dentro das propriedades, nós também temos uma situação do produtor poder mandar no seu produto e equalizar os preços para não ter uma oscilação tão grande de preço de mercadoria na época da safra e pós-safra, porque você não tem armazenagem, você tem que colher e acabar vendendo todo o seu produto. Então, o Plano Safra está aí, as entidades estão trabalhando, né? Eu vi ali a senadora Tereza Cristina, o deputado Alceu Moreira, são grandes lutadores para o setor, mas infelizmente o governo precisa olhar a questão do Plano Safra com olhares de colocar alimento no supermercado com preço mais acessível para todo mundo. Buffon, você citou alguns fatores que são extremamente importantes ao se definir recursos para o Plano Agrícola Pecuário. Um deles que você citou foi a taxa Selic. A taxa básica de juros
ela está elevada por algumas situações. Essas situações elas estão ligadas à questão fiscal do país, gasto público bastante elevado, que faz juntamente com outros elementos, faz com que a nossa inflação geral esteja muito alta. E aí o Banco Central vai ter essa medida. Você aumenta os juros para conter o consumo. Então, com isso, você contém a inflação. Está até funcionando, começou a funcionar agora, a gente começou a ver nas últimas semanas a expectativa de inflação recuar, mas ainda está bem acima, está 1,3, 1,22 acima, ponto percentual, acima do teto da meta da inflação. Então, a gente enxerga que a gente não vai ver uma taxa Selic mais baixa para o Plano Safra, né? Enquanto esse Plano Safra está sendo montado. Pelo contrário, a gente deve ver essa taxa Selic até o final do ano até mais alta do que os valores que estão agora. Com isso, a gente vai ter um Plano Safra complicado sobre o aspecto de custo desse dinheiro. Como que a ProSoja tem orientado esse produtor para buscar esse recurso que vai estar mais caro e que a maior parte dele, inclusive, não é público, é de instituições privadas, de bancos privados? Realmente, quando nós olhamos o setor produtivo, você vê que o setor produtivo de soja é cerca de 20% da região sul, 25% da região sul busca recurso para o custeio agrícola na questão do soja. Quando nós olhar para o norte, é um volume até menor. O norte e o centro-oeste é cerca de 12% a 15% que consegue recurso para poder fazer o plano safra com dinheiro subsidiado do governo. A grande verdade é que o juro ele é livre, né? O produtor ele vai no mercado buscar juro livre, aí trades ou bancos particulares, e aí que vem a questão que a gente sempre trabalha. O governo tem que enxugar os gastos públicos, tem que fazer o dever de casa, porque só aumentar juros, essa bolha também estoura. Vai chegar um momento que não vai ter consumo, não vai ter, a economia para, e também não adianta nós não ter inflação, não ter nada, mas a economia parada. Então, o Brasil vai acabar aqui no momento estagnando. Esse também não é o caminho. Então, o caminho é cortar gastos públicos, fazer o dever de casa, equalizar as coisas e assim começar a equalizar essa teto de meta, principalmente da taxa Selic para baixo, aonde que o juro livre caia e aí o produtor pode conseguir acessar. Quando nós olharmos uma tabela de juro para investimento com juro de 11%, 12%, que hoje nem está isso, está muito mais, se você botar numa planilha e levar isso para um plano para pagar em 8, 10 anos aí em qualquer investimento, ele fica insustentável, não tem capacidade de pagar, o agricultor não tem. Quando você financia uma safra num custeio, para um ano para outro, você consegue equalizar, você consegue pagar. Então, essa questão dos juros do Brasil, ela está totalmente fora do controle para o setor agrícola, e nós temos que lembrar que o setor agrícola que é que sustenta esse país, né? Cerca aí de 35% a 40% de tudo que gira nas cidades é em virtude do setor agrícola, né? Então, é muito importante que o setor seja olhado, que o governo olhe, porque nós precisamos colocar alimentos mais baratos no mercado, e para isso precisa ter recursos, precisa ter dinheiro, e o dever de quem tem que fazer isso é o governo federal, com um plano para o Brasil onde que esses juros caia. Isso é o que a gente defende, é isso que a gente trabalha para acontecer. Infelizmente, não vem acontecendo. Tá certo, Buffon. Para encerrar aqui a nossa conversa, nesta semana, no último dia 28, segunda-feira, nós tivemos o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, tomando uma decisão no qual ele coloca da seguinte maneira, que as propriedades, as terras que tiveram incêndios ou desmatamento criminoso, elas sejam desapropriadas pela União. Uma decisão monocrática, né? Mas colocou dessa forma. E a gente tem discutido aqui, trazido advogados para explicar a respeito de como que essa comprovação pode ser feita, os contrapontos, né? Porque isso não ficou nem um pouco claro nessa decisão dele. Qual que é o entendimento da ProSoja sobre este fator e como que vocês têm conversado sobre esse tema? São dois pontos, né? Primeiro, é um absurdo uma decisão monocrática dessas, né? Você vê que às vezes um produtor tem uma propriedade incendiada por alguns grupos criminosos, né? Por exemplo, o MST, e aí você
daqui a pouco estão desapropriando a tua terra. Então, o cara que te causa um prejuízo para o governo poder te desapropriar ou poder fazer algum sentido. É um absurdo isso estar acontecendo, né? O fato que a FPA, de novo, né, a UIPA, junto com a FPA, está trabalhando um projeto de lei, nós já estamos trabalhando isso desde a semana passada, para regulamentar isso. Nós temos contra clima ambiental, nós estamos a favor da questão que tem que ter sustentabilidade, tem que ter respeitar o Código Florestal, mas nós não podemos, por causa de um incêndio ou por causa de algumas infrações pequenas que às vezes acontecem até fugindo do controle do proprietário da fazenda ou de uma terra, você caia numa lei dessa onde o governo possa fazer o que quiser. Você vê que nós vamos estar dando munição para aumentar os incêndios no país e aí começar uma guerra aí entre a população, porque a gente não vai aceitar isso. Então, o fato que precisa é se trabalhar um projeto de lei urgente, nós estamos trabalhando um projeto de lei urgente e temos aí que aprovar o mais rápido possível para regulamentar, né? Precisa ser regulamentado isso aí, que nem eu falei, nós não somos a favor de crime ambiental, mas também nós não podemos ser vítima aí de uma armação que pode acontecer por trás disso, aonde o produtor rural pode ser prejudicado. Então, o fato que tem que ser trabalhado o mais rápido possível nesse projeto de lei, e a gente está fazendo isso junto com a FPA.